Olá, olá! O Santo Cervejeiro está no ar, meu amigo, nos canais 24 e 524 da NET, no YouTube, Facebook, site, Twitter, todo o Rio Grande do Sul, quiçá no planeta, meu amigo. Hoje o programa tá demais. Temos Emerson Vasconcelos da Comic Con RS, muito assunto legal sobre HQs, meu companheirinho. André Neto da página Porto Alegre Antiga, fotos muito legais. Elaine Fontran, da Litera, e a banda Litera, né, que faz um trabalho bem legal, que tem até letras nas cartas de Dom Pedro I, meu amigo, é mole, não é não? E também Rogério Beretta, um dos criadores do Porto Verão Alegre, diretor, produtor, ator e também invasor do R1, na época que era estudante de engenharia da URGS. Então, meu companheirinho, mais vaidoso do que vagalume em dia de blackout, começou o Santo Cervejeiro. Vai, vinheta! Oferecimento Cervejaria Porto Alegrense, a cerveja de todos os gaúchos. Meu companheirinho, um excelente sábado maravilhoso, aquele sábado inspirado, aquele sábado de muita alegria. E o Santo Cervejeiro começa neste primeiro bloco falando sobre um assunto muito legal, Comic Con RS. A Comic Con, lembrando, para os aficionados em quadrinhos, meu amigo, existe a Comic Con em São Diego, na Califórnia, existe também uma Comic Con Experience em São Paulo, mas nós temos a nossa representação Comic Con no Rio Grande do Sul, muito legal, com muitos talentos, e é um trabalho muito legal que é feito aqui há mais de 8 anos. A gente vai conversar com o organizador, que é o Emerson Vasconcelos, que vai nos explicar. Emerson Vasconcelos, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom. Cadê os palmas alto? Do alto hoje tá... Hoje o do alto... Tu tá aí do alto? Aê! Viva do alto! Acordou bem do alto? Ai, que maravilha! Ó, do alto, por favor, né? Hoje, assim, moderação, né? Ok, parou. Tá certo! Então, Emerson, me conta o quanto, além de ter um evento tão legal, como Comic Con RS, vocês estão 9 anos produzindo Comic Con, Chegando né? agora na nona edição, né? Como é que é o orgulho de trabalhar? Porque uma coisa é organizar um evento, outra coisa é um aficionado e apaixonado por HQs realizar um evento como esse, né? Cara, quando eu comecei a primeira Comic Con RS, foi justamente quando eu terminei minha faculdade de jornalismo, já trabalhava com jornalismo, enfim. Entrei e sempre fui aficionado por quadrinhos. Aprendi a ler com a Turma da Mônica, depois segui acompanhando quadrinhos o resto da vida. Nunca tive aquela parada da adolescência que não teve pra mim, eu continuei. Tanto que eu terminei a faculdade de jornalismo e engatei um mestrado em comunicação sobre quadrinhos digitais. Pô, e aí, bacana. quando eu resolvo fazer esse mestrado em quadrinhos digitais, já tinha um envolvimento ajudando a organizar eventos de cultura pop em geral, eventos de anime, que eram os que tinham bastante aqui no Rio Grande do Sul. E, cara, eu percebi que não tinha um espaço pra minha galera nesses eventos. Sim. E ainda naquela vibe de tô entrando no mestrado, quero estudar mais quadrinhos, preciso ter mais contato com o pessoal. Vou fazer um evento aí, vou chamar de Comic Con, já que não tem outra. Cara, e aí o resto é história. Ah, foi assim, vou fazer um evento. Foi assim, vou fazer um evento, cara. Foi muito assim, foi numa escola em Porto Alegre, maior cara de festa junina. A edição de 2011, maior cara de festa junina. E, cara, hoje é o meu principal trabalho, a Comic Con, que era uma brincadeira pra mim. Brincaram de fazer uma Comic Con em 2011, de repente eu tive que fazer umas escolhas de carreira. Não, eu preciso agora focar porque o evento cresceu demais. Então, desde o ano passado eu já vinha nessa transição de carreira. Agora, claro, continuo com as minhas atividades na comunicação paralelas, mas a Comic Con RS hoje é o que me toma mais tempo em questão de organização no ano, sem dúvida nenhuma. Tá, serviço, onde, quando, como, o que a gente pode esperar? Cara, quando eu disse que me toma tempo, é porque a gente traz convidados internacionais, e isso é complicado de chegar no cara, conseguir a data. Nós temos conseguido manter sempre no primeiro final de semana de agosto. Desde 2016 a gente está conseguindo manter, porque é um bom referencial para o público. Então, nesse ano é 13 e 4 de agosto. A gente vai estar com o David Lloyd aí.
parceiro do Alan Moore no Que V de Vingança. espetáculo! Que eu, como Diga que vai ter Alex Ross. Cara, se alguém conseguir tirar esse cara de casa, pode ter, porque algum dia pode ter sim. Porque nós já trouxemos caras que como eu falei, 2011 eu tava brincando de fazer evento. Mas brincando de trazer evento, eu trouxe Ivan Reis pra Porto Alegre, né, cara? Então, brincando, olha onde é que a gente já tá. Eu nunca imaginei em 2011 trazer David Lloyd. No caso do Alex Ross, eu sempre converso bastante com os outros organizadores, enfim, e até o pessoal da Comic Con Experience. Direto pergunta do Alex Ross, mas ele não é um cara que vai muito a eventos, nem nos Estados Unidos, então é difícil falar dele especificamente. Mas já trouxe José Luiz Garcia Lopes, já veio aí, Peter Milligan. Então, Eduardo Risso, Glenn Fabry no ano passado. Então, pô, cara, eu tô em um orgulho imenso de quem já veio, e esse ano a gente tá trazendo o Lloyd de novo, porque o Lloyd foi sem dúvida, de todos os internacionais que nós já trouxemos, foi o que mais deu fila para autógrafo. Porque o cara vem aqui e ele é uma máquina de desenhar. E ele faz desenhos a preços populares. Então, em 2016, a gente teve muita gente que não conseguiu o desenho dele. E ele e o Garcia Lopes são os dois mais pedidos. Tá, mas vamos lembrar daquelas coisas nostálgicas. Quando existia e estava vivo o Messi, a lenda, Will Eisner, do Spirit. Lembrando que esses nomes que a gente estava falando, Alex Ross, é um quadrinista assim, fantástico. Ele fez séries que ele trabalha muito mais com desenho realista. É incrível o trabalho dele. Quem gosta de arte entende que dá raiva. Dele e do Moebius dá raiva também. Que são caras que a gente sabe que nunca vai conseguir alcançar o nível deles. Assim como o Will Eisner, que produziu e criou a graphic novel, né? Não, em termos narrativos, alcançar o Will Eisner não dá pra brincar. Não, vamos beber pra gente esquecer. Vamos beber pra esquecer. Vamos beber. Um brinde. A gente bebe e esquece isso, porque não tem como ser... Cara, o Eisner é um referencial que transcende quem curte quadrinhos e quem produz quadrinhos. Quando eu fui fazer o mestrado, o meu principal referencial teórico... Obrigado do alto. Com certeza agora eu me senti melhor, tá? Assim, por não ser o Will Eisner. O referencial teórico lá no mestrado, cara, Eisner. Se eu for fazer um quadrinho, como eu tô fazendo um projeto em quadrinhos agora, a gente vai beber da fonte narrativa, Eisner também. Então, se eu for indicar um quadrinho para alguém começar a ler quadrinhos, sem dúvida, na lista de quadrinhos que eu vou indicar, vai ter Eisner. Pelo menos vai ter um Spirit ali. Exato. Me diz uma coisa, eu já te interrompendo porque eu tô curiosíssimo aqui. Minha produção, nós temos uma produtora que é a nossa Carol Abadia, todo mundo santificado aqui. Ela tá me dizendo que é o seguinte, assim, ó, a gente pode indicar 2 HQs que são os mais bacanas que tu acha aí pra gente indicar e mostrar na tela. Cara, eu vou dizer assim, ó, que eu indico primeiro um conjunto de quadrinhos que é a selo Graphic MSP. Opa! Porque a galera cresce lendo Turma da Mônica. Por que eu indico esse? Porque é um selo que já tem 20 e poucos quadrinhos. São graphic novels, são novelas gráficas, quadrinhos lombada quadrada, um tratamento mais para adulto, ou não necessariamente só para adulto, pode ser para família, nesse caso, que reinventam a Turma da Mônica e os personagens correlatos com o traço do autor específico que foi designado para fazer, com uma história que não precisa ter nada a ver com a história original, uma releitura mesmo. Que massa! Então tem Turma da Mônica Laços, que é uma das melhores graphic novels que eu já li, e não tô falando de graphic novels nacionais, é uma das melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Ele é do Vitor Cafage, da Luca Fage, e agora vai sair o primeiro filme da Turma da Mônica. O primeiro filme com atores é baseado nesse quadrinho, então é uma boa pedida para daqui a pouco quem largou quadrinhos há muitos anos, só leu Turma da Mônica, começa por aí. Jeremias... Eu cresci mesmo. Então, cara, mas tu não é um cara que vai começar lendo quadrinhos, mas mesmo assim ele é muito bom. Maravilha. E depois a segunda indicação que eu teria, claro, além de outros do selo Graphic MSP, seria, bom, o pessoal leu um quadrinho chamado Pétalas, do Gustavo Borges e da Cris Petter, que são daqui de Porto Alegre. Esse quadrinho já rendeu prêmios internacionais para eles, já rendeu indicação ao prêmio Will Eisner. Sim. Foram indicadas ao prêmio, porque o Eisner ele é um cara que, inclusive, o Oscar dos quadrinhos tem o nome dele, pra entender a dimensão desse cara que a gente tá falando aqui, né? Foram indicados ao prêmio Eisner, já estão publicados, se não me engano, um número de vários países, se não me engano, são 5 países já. Então, cara, leia Pétalas. Esse quadrinho, ele é um quadrinho que ele tu vai ler o desenho dele, porque ele é um quadrinho mudo, ele não tem diálogos,
mas é uma pedida para todas as idades. Gustavo Borges é o menino prodígio do quadrinho do Brasil. Vamos colocar 2 ilustrações aqui. Primeiro, uma ilustração que a minha produtora ela preparou, a Carol Abadia. Ela deixou 2 ilustrações, olha que legal aí. Jeremias. Bom, o Jeremias... Pode indicar, fala sobre isso pra gente, por favor. Bom, o Jeremias Pele, ele é um outro desse selo Graphic MSP. Ele ainda não vai ganhar filme, pelo menos, mas acredito que vai acabar ganhando. Ele trata o Jeremias, que é da Turma da Mônica, no selo Graphic MSP, feito pelo Rafael Costa e o Jefferson Calça, que é uma dupla de quadrinistas que já tem um trabalho autoral com uma estrada, que foi chamado pelo Sidney Guzman, que é o editor do selo, para fazer uma história do Jeremias sobre racismo. Então é uma história que trata sobre racismo na escola, principalmente, no ambiente escolar. E, cara, depois do Laços, ou junto, melhor dizer, junto com o Laços, pra mim, é das melhores. E que desse selo Graphic MSP. composição interessante, lembra um pouco de Todd McFarlane, com o traço que era antigamente do Spawn em algumas coisas, nessa questão dos olhos. Claro que o Spawn era muito mais realista, mas ele era caricato, né? Todd McFarlane era muito caricato, né? Cara, tem um pouco de Greg Capullo aí, Greg Capullo, que trabalhou no selo da Image, né? Na Image, que agora tá na DC Comics fazendo Batman, tá fazendo o último trabalho dele junto com o Scott Snyder agora com o Batman. É uma história muito louca que o Batman conversa com a cabeça falante do Coringa que ele decepou. Agora a gente vai olhar o outro ali rapidinho, que é o Pétalas, e a gente vai mostrar ali o Pétalas rapidinho. Esse é o Pétalas. Esse aqui é do Gustavo e da Cris, que eu tava comentando agora há pouco. Que legal, bacana. E esse contexto do Pétalas tem cores muito mais lúdicas, mais, eu diria, mais angelicais, algo assim. Cara, o Pétalas, ele é um quadrinho que consegue pegar no coração da pessoa e fazer ela chorar. E as cores da Chris Petter tem muito a ver com isso. A Cris, ela já trabalhou para DC, Marvel. Pra mim, hoje, ela é a melhor colorista do Brasil e uma das melhores do mundo. Então, já conversando com o Gustavo várias vezes, embora o plot da história é do Gustavo, o Gustavo teve a ideia, mas toda a história foi pensada para ter as cores da Cris. Não funcionaria sem as cores dela. Então, é um quadrinho que mostra que o colorista, muitas vezes, ele a pessoa que lê quadrinho não entende a importância do colorista. No Pétalas, a importância é total. Quem é desenhista também, que gosta de trabalhar com arte, que faz também desenho vivo, como a gente fazia muitas vezes no Café Cartoon, né? Um brinde ao Café Cartoon. Olha, brinde ao Café Cartoon. Café Cartoon, a gente não pode deixar não pode brindar e não tomar um gole. Sabe da importância do colorista e sabe quanto é difícil o trabalho do colorista, né? E o trabalho do colorista realmente dá a vida para o processo. E muitas vezes o leitor, às vezes, não tem essa ideia. Até porque se ouve falar muito mais no desenhista e no roteirista, e esquece o colorista. Maravilha. Me diz uma coisa, só pra gente finalizar em relação ao Comic Con Rio Grande do Sul. O início do mês de agosto, vocês têm ideia de quem que vai participar além dos nomes famosos? Pode já antecipar alguma coisa? Vocês têm ideia de público, local? Ou ainda tá tudo em segredo? Tipo não, assim, já tá tudo liberado. Quer dizer, os convidados estão sendo liberados semanalmente, nós estamos liberando convidados. Mas já posso falar que o Ed Barrows, desenhista da DC Comics, que já fez Batman, já fez Superman, ele vem aí para falar dos 80 anos do Batman. Vamos ter além de painéis em que ele vai participar, a gente vai ter uma masterclass com ele. Legal. Então, para quem é autor de quadrinhos, vai ter inscrição antecipada, porque a masterclass do Ed a gente já viu que lota todas as vezes. Então, nunca teve... Quando a gente abriu antecipado, nunca tem como se inscrever lá na hora, então é importante a inscrição antecipada. Vai ter o Joe Prado, que além de ser hoje um dos desenhistas do Superman, esse cara é o agente da maioria dos desenhistas que trabalham, brasileiros que trabalham lá pra fora. E vai fazer avaliação de portfólio no evento. Maravilha. A gente tem uma surpresinha pra ti, Emerson, agora neste momento. Tu que gostas de arte. A gente vai olhar agora, Santo Cervejeiro vai se levantando devagar para mostrar para os nossos telespectadores o que vai entrar agora. Entra a vinheta, Se Eu Fosse um Rótulo! Aí está a nossa homenagem a Emerson Vasconcelos!
Vasconcelos, o nosso defensor da cultura dos HQs do Rio Grande do Sul, da Comic Con RS. Nós só agradecemos muito por Emerson Vasconcelos ter vindo hoje prestigiar ao Santo Cervejeiro. Eu que agradeço a oportunidade, cara, agradeço mesmo. Vamos falar várias vezes então. E o Santo Cervejeiro volta daqui a pouquinho no próximo bloco e a gente vai conversar com o André Neto, que vai nos contar sobre Porto Alegre de antigamente, fotos antigas. Muito legal o trabalho, muito legal essa compilação de fotos. A gente volta já, daqui a pouquinho. Vai, vinheta! Meu amigo, estamos de volta com o Santo Cervejeiro agora para falar de um assunto muito legal, uma página que retrata e que resgata fotos antigas de Porto Alegre. Muito bacana o trabalho. Estamos aqui com André Neto. Aê, do Alto! Cadê as palmas do Alto? Aê, vamos fazer bola. Agora tá bom, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? É nóis. Legal, um prazer te ter aqui, até pelo fato de que tu faz um trabalho mesmo de compilação, né? De fotos antigas de Porto Alegre e que é muito legal a gente não esquecer o passado, né? Pô, eu adoro. Cara, na verdade, eu sempre gosto de comparar. Eu usei as fotos antigas com as novas, eu sempre vou no lugar atual, cato a foto antiga e vejo como era para comparar, para ver o que mudou, o que melhorou, né? Enfim. Entender a identidade da cidade é se entender, né? É o jeito que a cidade encontrou de falar contigo, né? Quando tem um prédio histórico e tudo mais, é o jeito dela dizer, olha, eu sou uma cidade que passou por tal processo filosófico, político, religioso. Ela vai se comunicando contigo, né? Que as pessoas que já viveram em mim eram dessa forma, pensavam desse jeito, né? São símbolos, né? Então eu acho isso massa, cara. Como é que começou esse trabalho? Como é que começou essa busca, assim, esse resgate, inclusive essa pesquisa, né? Cara, quando começou quando meu avô levava pra caçar tesouro, cara. Tu tá de brincadeira. Sim, é mesmo? Como é meu que é avô essa tinha história? um pêndulo, cara, nada a ver, mas meu avô tinha um pêndulo, daí ele pegava e olha piar, né, cara, sei lá, 8, 10 anos. Daí meu avô, vamos caçar tesouro, daí ele tinha um pêndulo e o pêndulo indicava onde é que a árvore tinha o tesouro, né, cara. Se é verdade ou não, não interessa era aventura, entende? Daí a gente ia lá e cavava. Espetáculo isso. Cara, sim, era muito legal. E eu me lembro que, assim, nós passava no meio do caminho, pegava um caldo de cana, indo pra Gravataí, pra algum lugar. Sim. Então era um troço muito legal, daí eu ia caçar tesouro, cara. E nunca achamos nada. Mas o legal era a aventura. O legal era a aventura mesmo, cara. Espera um pouquinho, só um minutinho. Eu tenho meu Indiana Jones aqui, só um pouquinho. Vem aqui, Beto. Ali, ó. Vem aqui, Beto. Vem aqui. Rapidinho, Beto. Vem aqui. Nós vamos mostrar que, assim, nessa história do André Neto... Esse manja. Nós temos o nosso Indiana Jones. Esse Indiana Jones, ele vai achar todos os tesouros. Tá aqui o nosso Indiana Jones. Se eu tivesse esse cara aí na época, hein, pô... Olha ali. Ele não fala, ele fez um voto de, no momento que ele conseguisse conquistar o seu primeiro prêmio como aventureiro, ele poderia falar no Santo Cervejeiro. Chegou a rimar, né? É isso aí, nosso Indiana Jones aqui, ó, da RDC TV. Grande, Beto! Maravilha. Então nós temos o Indiana Jones aqui. Pô, na isso é época... oficial, cara. Se eu tivesse ele na época, eu tinha achado tesouro. Já achava tesouro, né? Saiu o furo, achei. É incrível! E me diz uma coisa em relação a essa pesquisa, quais são as histórias que te chamam mais atenção, assim? Tem algumas muito memoráveis, tipo os crimes da Rua do Arvoredo. Pô, eu amo, cara. É muito legal, né? E é uma coisa ambígua dizer que eu sou fascinado porque, enfim, é uma história tétrica, né? Pesada e tudo, mas ao mesmo tempo tem um certo clima de grande cidade, porque, cara, Londres, cara, o Charles Darwin, que foi um dos estudiosos do caso de José Ramos, o José Ramos foi o primeiro serial killer da América Latina. Exato, antes até. Muitos dizem que talvez tenha sido um dos primeiros da América. Exato, né? E detalhe, ele inspirou o Jack Stripador. Então, ele inspirou. E o Darwin estudou isso na França, os caras usaram lá o maior crime da Terra, o jornal Le Temple, que enfim, é um dos grandes jornais da França. Então tu imagina que essas histórias macabras, ocultas da cidade mostram muito o nosso caráter, cara. Porque tu imagina os caras, os açorianos saíram lá de uma ilha, vieram morar numa ilha murada, Porto Alegre era murado, né? Por águas ali, então lá eles fugiam dos espanhóis lá o tempo todo, chegaram aqui pra brigar com os espanhóis de novo, os espanhóis invadindo o Porto de Rio Grande. Então a mesma egrégora que tinha nessas pessoas, cara,
era aquela forma melancólica, bucólica, de estar ilhado, longe demais das capitais, como diria Sei Humberto como Gessinger. diria Humberto Gessinger. Longe demais das capitais, e literalmente assim, se sentindo ilhado. Então, nós porto-alegrenses sempre fomos meio assim, bairristas, por conta das coisas tipo, bom, é nós por nós mesmos, vamos ter que ir. E tu encontra isso nas características dos prédios históricos. Eu sou fissurado muito pela bela época de Porto Alegre, que é o final do século XIX e início do XX, que é onde acontecem as coisas, né, cara? Onde as grandes... sai da casa colonial e vira os palacetes e tal. Onde começa o bonde elétrico, a luz elétrica. bondinho. Tu imagina que antes disso, cara, a cidade, imagina, teve surto de cólera. Imagina o clima, quando tu imagina o clima. Nós tivemos um rei ou príncipe africano. Príncipe custódio, exatamente, na Cidade Baixa. morando na Cidade Baixa. É muito pitoresco, cara, para uma cidade provinciana, né? E mais ou menos tem um clima bucólico e melancólico de uma Londres, assim, saca? Exato. Então eu acho que às vezes o porto-alegrense não sabe disso e acaba não valorizando tanto a cidade por não encontrar esses resgates, assim, tipo no Instagram, que foi por onde eu comecei. Que foi um jeito, na verdade, juro, cara, eu comecei para fazer um negócio pra mim, para eu guardar as fotos que eu achava legal e comparar para no futuro, quando eu vou falar da minha cidade, eu sou muito bairrista, sempre quando eu tô viajando eu falo, Porto Alegre tem tal coisa, tem Lupicínio Rodrigues, o cara que inventou a dor de cotovelo, o cara que foi Então eu acho isso muito título, sabe? Os caras lá em Portugal fazem cover de Lupicínio Rodrigues e não sabem que ele é daqui, acho que o cara é carioca. Então eu acho que a gente precisa resgatar essas coisas para mostrar o quanto também a gente tem potencial artístico, de personalidades, assim, sabe? O José Ramos, a Catarina Balsa, o Júlio de Castilho, cara, é uma outra história fascinante. O Largo da Forca. O Largo da Forca. Lá na Praça da Monique, que antigamente era o primeiro cemitério da cidade, tu imagina? Os cemitérios dentro da cidade, um ambiente altamente infeccioso. E, inclusive, em relação a todo esse histórico, existem passeios em cemitérios hoje em Porto Alegre, passeios turísticos, até porque está completamente atrelado às questões históricas. E essa parte cultural de Porto Alegre é muito mais fácil a gente dizer, não, eu vou conhecer outros países, outros continentes, mas a gente esquece um pouco de conhecer mais um pouquinho a nossa história, né? Deixa eu te sugerir, vamos mostrar 3 pontos legais aí que a gente vai mostrar com ilustrações. O que é legal a gente mostrar? Vamos lá, primeira ilustração, vamos mostrar agora, que essa foto é o que, André? É a Rua do Arvoredo, hoje chamado Coronel Fernando Machado, né? E a Rua do Arvoredo é onde morou José Ramos e a Catarina Paulsen. Posso ajudar numa coisa claro. Aqui? A Rua do Arvoredo, quem gosta da história, diz a lenda que ele tinha a sua esposa e ele fez um pacto com um açougueiro da região, e a sua esposa chegava na região portuária, que na época o porto era de fácil acesso ali, né, no caso do porto, e ela atraía marinheiros. Como eram marinheiros? Geralmente marinheiros. Como esses marinheiros, eles não chamavam a atenção na época, eles eram presa fácil, porque eram teoricamente indigentes e viravam carne para linguiça, que nós vamos comer depois, não, brincadeira. Não, viraram. Não se tem um certo número de pessoas que foram mortas, né? Dizem alguns historiadores e cronistas falam em 11, 9, foram achados 4 corpos dentro da casa deles, né? Sim. Mas ela falou em 6, mas muitas pessoas desapareceram nessa rua na época. E para o Porto Alegrense era um constrangimento muito grande assumir que um dia comeu carne humana, porque era o padre, bispo, todo mundo consumia os nobres. Quem comprava eram os nobres, né? Então era uma coisa muito ruim. E tinha uma briga muito grande entre os alemães e os portugueses. Os portugueses queriam a expulsão dos alemães do Rio Grande do Sul. Exato. Então eles enviaram o cara para Dom Pedro II pedindo a expulsão. E com esse fato, inclusive, eles tentaram aumentar, chancelar isso, porque olha como os alemães são bizarros, porque eles comem carne humana, porque já comiam pata de porco, já comiam aproveitavam tudo, o pescoço da galinha, tudo. E o português não, o português isso geralmente sobrava, né? Então sumiu parte do inquérito, né? Até porque ele tinha uma ligação com a polícia, né? Sim, ele era. Bom, ele trabalhou na polícia, ele era altamente truculento, né? Ele é reconhecido para as pessoas como uma pessoa muito culta, chorava no teatro e tudo, ouvindo ópera, mas as pessoas conheciam ele próximo. Não, cara, maravilhoso. Ele é um personagem pronto, velho. É um personagem pronto. Então tu imagina, daí depois. É o nosso Hannibal Lecter. Cara, não é fascinante, tipo assim, é fantástico.
E ela em si, cara, veio lá da Transilvânia, lá sabe, Exatamente. de um passado totalmente, mataram a família, ela tem um passado muito ruim e tal. Quando ela tava vindo pro Brasil, o cara que ela se casou, depois da família inteira ter sido morta, ela ter sido violentada lá, quando ela tava vindo, o marido dela se suicidou no meio da viagem. Então ela chega aqui e dá de cara com o José Ramos, que é um outro psicopata. Fione. Imagina o troço virou punk. Ali, essa aí é hoje, né, com vários nomes, Brigadeiro Zé Sampaio, hoje ela é o nome mais querido de todos, é a Praça da Harmonia, que foi um nome para tentar limpar, porque aí era o Largo da Forca, né? Exato. Não tinha um ponto específico, né, de onde a forca ficava, mas a forca era colocada conforme o enforcamento, ela era colocada num ponto. E antes de ser o Largo da Forca, foi o primeiro cemitério açorianos. Porque os casais ficaram lá onde é Washington Luiz hoje. E o cemitério eles botaram na outra ponta, que é essa ponta aí. Mas a questão da forca era uma punição que não era em geral, né? Ela tinha uma punição específica. Tu me pegou no gole aqui, mas o negócio é o seguinte, a forca, ela foi legal até 1857. Morreu em torno de umas 30 pessoas pela forca, de forma legal. Mas relatos de cronistas é que muitas pessoas eram enforcadas ali. Quando os escravizados chegavam por ali, eles eram enforcados. Se eles tivessem uma condição meio fraca, meio frágil, por conta do tempo que ficaram presos no navio, eles já eram mortos ali mesmo. Então, mas é que isso se tornar de fato algo legal é muito perigoso, porque daí teria que mexer em todos os dados históricos, né? Alguma punição, né? Via nas regras federais. Mas o fato é que a praça se tornou muito maldita por conta disso. A grande maldição da praça foi o dia que... Tem uma lenda da forca que quando a forca arrebenta... E aí ele é perdoado pelos seus crimes. É como se a lei divina sobre a lei dos homens. Mas o delegado, ele ignorou isso, mandou enforcar, mesmo assim, o condenado. E aí, dali em diante, as pessoas começaram a vir gente pedindo socorro, pedindo perdão, pedindo ajuda, ou ameaçando de vingança. Então as pessoas, os nobres que moravam ali na praça saíram fora dali, cara. Então aquele lugar ficou amaldiçoado, né? Vamos à próxima foto ali pra gente falar sobre ela, então. Olha que legal! Pô, Júlio de Castilho, aí morou. Júlio de Castilho. Patriarca do Rio Grande do Sul, do movimento positivista. Jogos com T. Exatamente, nasceu na França. Pô, tá super ligado aí. Não, é isso aí, cara. E o movimento positivista vai ser forte no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul ele vai ser uma das vertentes maiores no Brasil e na América, talvez. O positivismo, né? Ele impulsionou toda a nossa discussão em batalhas sangrentas históricas, né? Exatamente. Principalmente a Revolução Federalista, né? Exatamente. De 1893 a 95. Temos aqui alguém, professor de história, e o interessante é porque ele morre lá, né? E 2 anos mais tarde a esposa dele também... A Guerra da Degola, né? Sim, exato. Adão Batalha Latorre. da Lapa, enfim, essa história vai longe. Mas ele vai se suicidar, ela vai se suicidar ali, ele morreu numa cirurgia ali. Mas era muito natural as pessoas morrerem dentro das suas casas naquela época, século XIX. Vamos tomar mais um golinho, né? O assunto é pesado, né? Tem que... Aê! Obrigado, do alto. Agora a gente já conseguiu deixar a garganta mais aprazível, né? Maravilha. Mas o que tu acha da relação da importância desse resgate histórico? Total, cara. Para a juventude é muito importante porque tu falou um ponto antes ali que as pessoas geralmente acabam tendo o costume ou cultura de valorizar alguma coisa que está fora e não reconhecer algo que tem aqui muito próximo delas. Eu cansei de ver histórias de pessoas contando, fui viajar e tal, tava no Uruguai e tinha tal coisa. Nossa, é uma história muito parecida ou que aconteceu aqui. Sim. Então a gente, por não conhecer essas histórias aqui, não saber as regiões, e até porque, cara, às vezes a pessoa tá num lugar e fala assim, que sensação estranha aqui, sabe? O sentido, é o espelho do sentimento. Então essas coisas sensoriais, muitas vezes, tipo, tu tá te sentindo meio mal aqui, tu tá num cemitério aqui era um cemitério antigo, sabe? Então é interessante, às vezes, tipo, tu começar a entender a cidade, reconhecer esses pontos mesmo, e por que tu tem essas sensações, ou ruins, ou boas, né? Porque é o que representou, cara. Rua da Praia sempre foi, se tu fechar os olhos, parar lá por 2 minutos e o som que tu for ouvir é o mesmo som de 200 anos atrás. Ali sempre foi um ponto onde pessoas passaram. Que incrível isso. Vieram pra... o sensorial da visão, se tu desligar ele, fechar, o som é o mesmo de 200 anos atrás. Se tu fechar os olhos, ficar na Rua da Praia, sim, o mesmo som, em qualquer horário, é o mesmo som de 200 anos atrás. Porque as pessoas sempre vieram ganhar o dia ali,
vender música, tentar vender alguma quitanda, passar o dia, sair, se despedir. A Rua da Praia sempre foi a mesma, às 7 da noite, às 7 da manhã, meio-dia, ela sempre teve o mesmo som. Então, às vezes a gente não consegue observar a cidade, Porto Alegre te oferece isso. Às vezes tu não consegue observar a cidade no século XIX, porque algumas construções não existem mais, mas o som é o mesmo. É o mesmo, as pessoas continuam vendendo o dia lá, estão sempre de passagem, né? Ninguém reside, mora exatamente ali na alfândega. Então, tem outras formas de sentir a cidade. Eu acho que as fotos trazem isso e eu estou fazendo um passeio também com a galera, justamente para mostrar, levar as pessoas nos pontos, conhecer. Maravilha. Qual é o endereço para as pessoas verem? @ Porto Alegre Antiga. Então, por favor, meus amigos, prestigiem esse trabalho muito legal, muito bacana. E agora, neste momento, meu companheirinho, nós vamos mostrar o quê? O quê? Se eu fosse o rótulo, vai, vinheta! A homenagem a ele, André Neto, o homem que resgata, o homem que retrata, o homem que mostra a história Maravilha. de Porto Alegre. Fiquei mais bonita. Página. Ficou mais bonito? Mais bonita ali, mais bonita O ali. pessoal trabalha bem, né? Boa, muito André, bom. obrigado pela tua participação. A gente volta no próximo bloco. Antes, meu amigo, eu vou dizer uma coisinha, bem pertinho. Eu vou chegar pertinho do meu amigo Francisco e vou dizer o seguinte. Meu amigo cervejeiro, você que está neste momento assistindo ao Santo Cervejeiro, olhe só esta sugestão, apenas uma sugestão de oferta. Quem mandar agora mensagens dizendo eu quero malte para o Santo Cervejeiro, vai ganhar pacotes de malte defumado da Truteria. Temos 5 pacotes de 2 quilos, equivalente para fazer uma cerveja de 20 litros. Então assim, ó, não perde tempo. Tu vai ficar parado, meu amigo? Vai ali na tua rede social, deixa de ficar olhando ali aquelas fotos mais excêntricas, entra no Facebook da RDC TV e diz eu quero malte. E aí, quem sabe, podes fazer a tua cerveja. A gente volta já! Vai, vinheta! Santo Cervejeiro na área, meu amigo, voltando para este bloco para nós falarmos de um trabalho muito legal, muito bacana. Eu ouvi o som deles, eu vi até um vídeo muito bacana deles no YouTube, claro, né? O Santo Cervejeiro, ele não faz só aquela benção, assim, ele dá aquela produzidinha, até porque nós temos a nossa Carol Abadia, que é a nossa produtora, que é quem faz a pesquisa, quem é aquela pessoa que faz a bênção do santo todos os dias, quando este que vos fala se perde, começa a falar bobagem e não sabe mais o que dizer. E tu do alto, tu faz o quê? Do alto, tu não tá te comportando, do alto. Que eu vou dizer lá em casa? Eita maravilha! Neste momento, então, vamos apresentar Elane Voltran, junto com o André Neto, a Litera. Aê! Que espetáculo! Vou fazer um olá. Olá! Que coisa mais ridícula. Gente, o André estava conosco, eu vou te cumprimentar. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito Prazer. legal o trabalho de vocês, eu realmente escutei. Eu fiquei emocionado até porque foi uma mistura que eu sempre achei interessante colocar a parte da cartas, questões amorosas e traição e quantas vezes a mulher fez aquilo que o homem imaginava, né? Eu quase senti assim, aquela coisa, né? Pô, a história é mais ou menos o que influenciou as músicas dos dias de hoje. Eu já pensei que eu tava ouvindo o Amado Batista. Não. Sacanagem. Não. Referência. A Não, referência José de Augusto, não, José Batista, Augusto, não tem como. A questão principalmente das cartas, Do drama do drama das cartas, aquele sofrimento. De onde surgiu a ideia da Litera? Cara, a gente é romântico, né? Não adianta, a gente nasceu pra sofrer, não tem isso aí, né? A gente sempre gosta de lirismo, assim, né? Desde que a Litera existe, lá, 10 anos, a Helena entrou há pouco com a gente, e ela é uma pianista romântica também, erudita, e enfim, casou perfeitamente com as coisas que a gente queria falar e dar o drama nisso.
porque eu gosto de falar as coisas como são, as palavras como a gente usa no dia a dia, e não fantasiar de forma que pareça, tipo, não criar identificação com aquilo ali. As histórias, às vezes, elas não são tão bonitas como a gente gostaria que fosse, né? Uma despedida nunca é de uma forma, a gente terminou bem. Nunca vi terminar bem, assim, eu nunca vi uma coisa que termine bem. Se termina bem é colégio. Quer ser meu amigo? Essa frase não existe. Tu vai ser meu amigo? Sim. Não, e aquela assim, ó, não, o problema não é tu, sou eu. Nossa, cara, essas coisas. Tu é muito legal. Eu acho que desde o tempo de Dom Pedro I rolava isso. Rolava. Foi aí que eu senti mais ou menos ouvindo ali a música. Muito. Por isso é indignação em algumas canções, outras mais sofridas, outras mais raivosas, mas eu queria passar um relacionamento proibido, que também não estamos aqui fazendo apologia, mas acontece. Tanto que tem a Domitila, que é a música. Domitila, exatamente. Que justamente para eu falar sobre essa parte que às vezes o desejo, a paixão nos leva. E acontece, é assumir um... Mas o quanto veio de criatividade, veio de troca, veio dessa ebulição entre música e criatividade, porque foi genial essa mistura de cartas com música. Quantas vezes a gente viu isso na música mesmo? Helene, tu que é... Quantas vezes? Não. Normalmente, não sei, mas é realmente inusitado. Acho que poucas vezes, com certeza. Até porque toda a carta ela tem também seu lirismo, de certa forma, já pré-adaptado, se ela tem contextos românticos, né? Sim. Então, no caso de Dom Pedro I, né, até... E eles nem sabiam expressar o amor, cara. É uma coisa maluca, porque assim, na verdade, muitas cartas tu encontra ali paizinho, mãezinha, que até na Bahia se usa ainda, né? Nas músicas de axé eles falam, vai mainha, vai painha. Porque é um jeito de tu indicar pra pessoa que tu tá apaixonada, aquele sentimento que tu tá sentindo, ele se parece com teu pai. Se parece com a tua mãe, é um sentimento forte, tal qual o relacionamento materno. Olha que maluco, né, cara? Na verdade, é uma situação edipiana, só que eles não conseguem resolver isso, principalmente nas cartas, né? Não tem como, porque eles têm um compromisso social, né? O Dom Pedro tem um compromisso com o país, né? E ela meio de boa, assim, né, nesse caso, mas ele um compromisso. Então tu imagina que o que hoje a gente faz, se a gente tentar trazer para agora, o que hoje a gente faz para agradar ou a nossa família, ou os amigos, ou uma sociedade, e o que de fato a gente se dedica para os nossos sentimentos, né? Então é um contraponto que fica para uma reflexão, assim, né? Maravilha, vamos ouvir uma palhinha? Vamos lá. Qual que vai ser? Um Bercy. Bercy. É lindo, o clipe é lindo. A atriz também fez muito bem. Ela faz Coisas que Porto Alegre, não é Coisas que Porto Alegre não... Coisas que Porto Alegre diz. Que maravilha. Engraçado, legal. Vamos lá. Eu sempre te falei tudo que passei, pra quantos caras dei. Não vi o meu tempo passar quando dei por mim, perdi o meu lugar. E eis que outro mundo te levou pra longe, longe. Fez da minha esperança uma dança que cansa girar. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas. Eu sei que vai lembrar, lembrar, lembrar. Que tens pra mim demais, é pouco e não quero. Faz jus a tudo que planejamos lá atrás. Te ver partindo, doeu, olha o que emagreci. Te ver com outra é pior que a morte, sei lá. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas. Eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro, que pôde virar o mundo de veras,
vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. Larará, larará. Can't live this without you. Can't live, I can't give anymore. Can't live if living is without you. I can't give anymore. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas. Eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas. Eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. E aí, Dualto? Que lindo, parabéns, emocionante, parabéns. Tenho muito orgulho do que vocês fazem, que é absolutamente lindo, parabéns. Obrigado aí pela oportunidade de ouvir esse som, ouvir esse trabalho maravilhoso. Vamos agora, neste momento, ao rótulo! Olha aí! Elaine Ponto! Uma homenagem do Santo Cervejeiro! Uma homenagem do Santo Cervejeiro para todos que visitam o Santo Cervejeiro. Sempre é uma honra. Obrigado vocês por estarem aqui e por nos prestigiarem com o talento de vocês. E agora, meus amigos, nós vamos mostrar um pequeno VT que a nossa produtora Carol Abadia fez para mostrar como é a produção de cerveja. Foi na cervejaria Porto Alegrense e a gente vai mostrar quais são os passos. Estamos de volta com o Santo Cervejeiro. Agora, neste bloco, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma equipe que nós estamos apenas combinando cada um sacanear o outro. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir agora o áudio. Do alto! Me dá o áudio! Agora ele não tá me sacaneando. O VT nós vamos colocar no próximo programa e esse que vos fala, depois de tomar uma cerveja, ele deixou este VT de ladinho pra gente mostrar no próximo programa. E o do alto me sacaneou, do alto. Ô, louco, meu! Ô, do alto, por que tu faz isso comigo, do alto? O que eu te fiz? Minha Nossa Senhora! Que loucura, meu amigo! Agora nós temos, meus amigos, um convidado muito especial. Ele é diretor, ator, produtor, foi um dos criadores do Porto Verão Alegre. Ele também é conhecido por Homens de Perto. E assim, ó, meu companheirinho, eu já descobri que ele até invadiu o RU de Engenharia da URGS. Isso a gente vai contar agora, tá, meu companheirinho? Com vocês, Rogério Beretta! Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo. Tudo legal? Obrigado. Tudo bacana? Sacanearam, né? Mas é assim, né? É assim, eles chegaram a te avisar pra saber como é que ia ser, assim, que tinha aquela sacanagem, toda coisa, assim, aquela brincadeira. No teatro, geralmente, se avisa antes. Né? O público não fica sabendo. Aqui é mais de improviso. Mas foi bem, foi bem. Foi bem, né? Foi bem ruim. Dentro do conceito cênico, tu daria qual nota, assim? Tá bem, tá bem. Não, o improviso funciona. No improviso funciona, né? Isso é o tempo de rádio, né? O tempo de rádio ajuda muito essa coisa do improviso. Que a gente fala, vai falando, do boné, vai falando da câmera, vai falando, e aí o cérebro vai ajudando alguma coisa. Gostou. Bonito boné. É que se eu tirar, dá muito brilho. Né? Estraga a luz. Maravilha. Me diga uma coisa, Rogério, a gente, claro, te conhece muito pelo trabalho com Homens de Perto, mas tu tem toda uma história.
E como todo bom artista, tu teve aqueles momentos em que tu começou com outra atividade. E a tua primeira atividade não foi artes cênicas, foi engenharia. Como é que foi esse início teu aí? Naquela época, quando eu comecei a fazer teatro, se tu pegar um por um lá, ninguém começou com teatro. Teatro era uma coisa meio maldita, não tinha profissão de teatro. Estou falando do início da década de 80, né? Hoje em dia virou moda, os pais pagam para os filhos fazer teatro, fazer curso de dança e tal. Naquela época, o curso de teatro era feito de ovelhas negras, eram dissidentes de outras carreiras. Quando eu saí do segundo grau, a minha família, elas tinham 3 opções, era advogado, médico ou engenheiro para fazer, e não tinha muito mais opções. Então eu fui no embalo daquela coisa, fiquei 4 anos na engenharia da URGS, serviu para eu entender como funcionava o DCE, como funcionavam os jogos de xadrez, ping-pong, sinuca, no centro acadêmico. Eu passava mais tempo no centro acadêmico invadindo o restaurante universitário do que... Conta, como é que foi fazer essa invasão aí? Pois então, foi um ano que eles resolveram subir, a gente pagava R$1 a refeição, eles subiram para 2, foi um absurdo assim. Então nós invadimos a RU, fechamos tudo, começamos a servir comida de graça até esgotar o estoque. Quando esgotou o estoque, a gente foi negociar. Mas coisa de guri. O refém era o arroz e feijão. O arroz e feijão. E olha, cozinhamos, velho. Cozinharam bastante. Pô, por que não abriram um restaurante depois disso? Pois sabe que eu abri um restaurante depois? Que bacana. Quando eu fui fazer teatro, a coisa de teatro era meio incerta, eu abri um restaurante mais natural. Ali legal. no André da Rocha, perto da Rua do Arvoredo, que tu estava falando antes. E tu és vegano? Eu era na época, eu era macrobiótico na época. Agora não, agora eu como de tudo. Mas aquela situação de tu não comer carne na Rua do Arvoredo era um antagonismo, né? Pois é. Não, naquela época não tinha isso, foi bem antes. Né? Agora, nesse tempo em que saiu o Rogério da engenharia e ele entrou nas artes cênicas, como foi essa transformação? Foi uma influência de família pra ti, né? Não, na realidade a minha família tinha uma vertente artística muito leve, não era uma coisa muito descarada. Na realidade eu sempre gostei de gente, sempre gostei de lidar com gente, de a festa, de organizar coisas. Eu sempre fui de organizar encontros, festas, e nesses encontros eu gostava de contar piada, fazer isso, fazer aquela coisa assim. E na engenharia não tinha espaço para isso, era muito estudo, muito sério. Eu já estava que eu não aguentava mais engenharia, e aí saltei, fui fazer educação física, fiz cadeira de publicidade, até que a minha irmã mais velha me indicou, a influência da família. Me indicou para fazer um vestibular para teatro. Acabei fazendo, passei, e eu acho que 2 semanas depois eu não tinha dúvida que era aquilo que eu queria para minha vida. Isso já fazem 36 anos. Que bacana. E depois saístes do Brasil, não terminastes o curso aqui e fostes para a Espanha. Exato. Eu fiz 4 anos de teatro, 4 é meu número, 4 de engenharia, 4 de teatro. Ganhei uma bolsa, fui estudar na Espanha, me formei lá e aí fiquei 8 anos lá. E como é que foi a experiência lá? Foi bem legal, assim, serviu para várias coisas. Uma delas é ver que não é tão diferente daqui, que a gente sempre... A gente endeusa a questão europeia. É muito legal, eles têm alguns pontos que eles trabalham melhor que aqui, como dramaturgia, essa questão mais teórica, mas a questão de atuação em si a gente está muito bem no teatro aqui, obrigado. A questão de improvisação a gente é melhor do que eles. É mesmo? O que eles têm uma estrutura, eles têm uma estrutura que te possibilita trabalhar com mais calma. Né? Essa é para mim? Essa é sua, por favor, um brinde. Então as coisas acabam se desenvolvendo sem tanta pressa e acabam tendo um melhor acabamento. Aqui com a pressa da sobrevivência, que a gente sai de casa já tem que sobreviver e vai buscando, tu vai fazendo as coisas ainda sem estar muito prontas, já vai botando no ar. Então as coisas parecem mais amadoras, menos bem acabadas, assim. Como é que foi essa experiência em Málaga, na Espanha, e que tu saíste até com um carro lá, né, ganhando, teve até um bom momento lá, né, tu tinha um pouquinho de dinheiro no banco e aí descobriu que o governo espanhol tinha uma verba para quem morava lá, como é que era essa história? Não, na realidade foi assim, eu tinha feito uma turnê com várias apresentações e governo é governo, atrasou meses o pagamento, eu já nem contava mais com aquilo, assim.
E um sábado de manhã eu fui num caixeiro para ver como é que estava meu saldo, porque eu já estava aqui, né? E tinha uma grana lá que eu nunca... Eu disse, tudo isso é meu, retirei tudo que eu pude, botei numa pochete e comprei um carro. Antes que eles me pegassem de volta, eu comprei um carro. Mas não chegou com o carro até o Brasil. Não, o carro Teria que ir pro porto de Roterdã, né? Mas é legal, eu aconselho todo mundo que puder ter uma experiência fora que abre muito a mente, assim, né? Ah, legal, maravilha. Então nesse contexto de teatro vai muito pela experiência desse tempo de Porto Alegre e voltar, em que tu voltasses. Agora também tem a questão dos Homens de Perto, que, claro, né, fez uma diferença na tua carreira. Foi. Na realidade, o que fez a diferença foi o Porto Verão. Né? O Porto Verão que fosse um dos criadores. Que a gente, quando eu voltei para Porto Alegre, eu vi que aqui tinha esse problema do verão, que não acontecia nada. E Málaga tinha 10 meses de verão por ano, quase. Então, tu imagina, se lá não acontecesse nada no verão, não acontecia nada o ano inteiro, né? E aí, juntei com o Zé Vitor, que é meu sócio até hoje, a gente resolveu fazer um projeto que era uma coisa pequena, não tinha nem perto da dimensão que tem hoje, para poder trabalhar no verão. O objetivo sempre foi estar no palco, então a gente juntou meia dúzia de amigos e começamos um embrião que se tornou o Porto Verão Alegre de hoje. E a raiz dessa experiência, quando a gente lançou Os Homens de Perto, a gente já tinha todo um know-how de mídia, de divulgação e do que o público estava querendo ver. A gente vinha fazendo já essa pesquisa da opinião do público. E Homens de Perto, na época, renovou muito. É um espetáculo que veio com uma espécie de musical, uma espécie de teatro de revista, que não tinha na época. E na esteira desse espetáculo surgiram muitos outros espetáculos populares, não do mesmo formato, como tem o Guri de Uruguaiana, Paulinho Micharia, Cris Pereira, todos esses. As imagens ali. O Oscar, que esteve aqui também no Santo Cervejeiro, só falta o Zé. O Zé vai ver, é só convidar que ele só convidar que vem. Não bebe, mas vem. Faz uma sem álcool para ele. Porque a situação é grave. Nós precisamos tomar alguma atitude. Exatamente. Homens de Perto conscientes, desgovernados. Consciente e sem um puto no bolso. Não, o puto ainda resolveu o Tá legal, então. Mas a história do Homem de Perto foi bem essa. Quando a gente resolveu criar o espetáculo, nós estávamos os três sem grana, assim. Maravilha. Uma bela história que gera outro programa. Muito obrigado pela tua participação, Rogério. Obrigado. Foi uma honra, sempre é uma honra ver esse tipo de história de pessoas de talento como vocês. E a gente agora, neste momento, nós vamos encerrar o Santo Cervejeiro, meu amigo. E vamos para Se Eu Fosse um Rótulo, meu companheirinho. E a gente já volta depois do Se Eu Fosse um Rótulo. Vai no rótulo! Que momento, Rogério Vereta! Fiquei com a cara do Fabrício Carpinejar, cara. Agora, neste momento, a minha produtora, Carol Abadia, vai passar uma mensagem. Vamos ver do alto. E Carol Abadia, me digam, o que fazer agora neste momento? Nós vamos colocar um post com os ganhadores do malte no Instagram agora neste momento. Corre lá agora rapidinho para não perder esta oportunidade de maltes para fazer a sua cerveja e não tomar suco de canjica, meu companheirinho. Então o Santo Cervejeiro agora se despede deste sábado maravilhoso. Feliz da vida que o Santo Cervejeiro vai agora pro baile lá de cima do alto e manda para vocês um grande beijo. Até o próximo sábado, que vai estar também muito legal. Beijo do Santo. Tchau! Oferecimento Cervejaria Porto Alegrense, a cerveja de todos os gaúchos.